Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, TV Super Canal, TV Sistec e o NEC TV. Aos 15 anos, ele iniciou seus estudos no Seminário Menor Santo Antônio, em Juiz de Fora, e 6 anos depois, cursou Filosofia no Seminário Maior, em Mariana, e fez da docência o seu sacerdócio. Consolidou-se como um profundo conhecedor da língua portuguesa, das literaturas brasileira e portuguesa, além de dominar o latim e o francês. Há quase 50 anos faz parte da Fundação Educacional de Caratinga e sua trajetória se confunde com a da instituição. Descubra a história de vida deste grande representante da educação local daqui a pouco no Começo de Conversa. Nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela NEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Roda aí, produção. Olá, meu nome é Wilson Napolitano, falo de Rio das Ostras. Estou passando aqui para dar uns parabéns pela produção do programa Começo de Conversa, que eu acompanho pelas redes sociais. Olá, meu nome é Fernanda Granado, eu moro aqui em Dublin, na Irlanda, e eu quero dar os parabéns à produção do Começo de Conversa e desejar vida longa ao programa. Nossos agradecimentos ao Wilson Napolitano, lá de Rio das Ostras, e a Fernanda Granado, lá da Irlanda. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 033 98899 2831. Hoje eu recebo um convidado cheio de histórias e amor pela literatura. Cruzeirense de carteirinha, ama futebol e reserva um tempo especial para a família e para a religião. Ele é membro da Academia Caratinguense de Letras. O nosso convidado também é membro da Loja Maçônica Caratinga Livre, na qual ocupou vários cargos, inclusive o de venerável mestre. Em uma de suas visitas à Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, em período próximo ao Natal, ele deixou aos presentes essa pérola de sua autoria. É Natal, tempo feito para afrouxar o passo, estender os braços, repartir abraços, apertar a mão, respirar a calma, retocar a alma, corpo e coração. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do nosso convidado de hoje, nosso querido professor José Lacerda da Cunha. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Alegria muito grande, o senhor sabe do carinho e da admiração que eu tenho para o senhor, e é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. É recíproco. Professor Lacerda, que é lá de Lima Duarte. Exatamente, nasci no distrito de Lima Duarte. Conceição de Ibitipoca. Hoje é famoso porque nós temos o Parque Estadual de Ibitipoca, de bromérias, de muita coisa bonita. E o meu arraial, que é onde eu nasci, hoje é internacional. Você tem muitas pousadas. Pertinho de Juiz de Fora, né, professor? Perto de Juiz de Fora, 50 e poucos quilômetros de Juiz de Fora. O senhor foi muito a Juiz de Fora, aquela cidade cosmopolita? Eu estudei em Juiz de Fora 6 anos, no Seminário Menor Santo Antônio. E ali próximo eu tenho irmão que mora lá, vou muitas vezes fora. E o senhor estudou também no Seminário de Mariana? Seminário Maior São José de Mariana. Aí eu tenho uma dúvida, porque filosofia. São 2 seminários com características bem diferentes, né? Muito diferentes. O Santo Antônio em Juiz de Fora e o de Mariana. O Juiz de Fora é um seminário mais aberto, a cidade em si já é mais aberta. E Mariana é mais tradicional. E aí o senhor fez filosofia em Mariana? Filosofia em Mariana. No Seminário Maior. Maior. O que aconteceu, professor? O senhor que não quis ser padre ou não deixaram o senhor ser padre? Não, eu queria ser padre, talvez fosse até padre. Mas eu vim de Juiz de Fora, no seminário aberto, nós tínhamos assim uma formação bem diferente. Mariana é uma cidade fechada e o seminário muito fechado. E a gente não tinha muita liberdade. E eu então fiquei pensando que aquela formação que eu estava recebendo
não me habilitaria a ser um bom padre, porque eu saía de lá assim uma pessoa desligada do mundo. Então não foi nada de namoro, foi a questão de... Não foi nenhum rabo de saia, não? Não. Não. Mais tarde, depois, a gente já encontrou algumas, né? Tá certo. Hoje o senhor está casado com a Terezinha. Terezinha, muito bem sensacional, casado, foi funcionária nossa lá da instituição, né? É o uma... pai do Anderson, da Viviane. Isso. Muito bem. Foi uma bênção na minha vida. 2 médicos. 2 médicos. E casado com médicos também. Todos 2, né? Todos 2. Casados com médicos. Eu estou cheio de médicos. Bacana. Isso é muito bom, mas tem um lado ruim, porque me vigiam muito. Eu tive muitas patologias. A última foi um AVC e eu fiquei muito tempo retido em casa. Eu só saía com eles. Né? Eu falei que eu estava em prisão domiciliar. Preso pelos filhos médicos. Pela Genro e Nora. Neto? Meu neto Vitor. Vitor, da Viviane. Da Viviane. Todos dois da Viviane. Todos dois da Viviane. É o Vitor e o... Nós temos um menino mais novo, que agora fez acho que 2 anos. Né? São dois meus companheiros. 2 bênçãos, né, professor? Graças a Deus. 2 bênçãos. O senhor falou no AVC aí, se eu permitir, então eu já vou tocar nesse assunto. O senhor teve um AVC e voltou muito bem, né, professor? Já está trabalhando, né? Estou trabalhando. Graças a Deus. Na verdade, foi o 3º AVC. É mesmo? Eu tive um AVC hemorrágico, a primeira vez, há muito tempo atrás, que deixou pouco consequência, depois nenhuma. E um AVC depois que não era hemorrágico. E agora um AVC hemorrágico. Já estive lá em cima muitas vezes. São Pedro me chama e fala assim, volta para a terra. E eu volto. Você não te chamei aqui não, rapaz. Não. É mais ou menos assim, né? Chega lá, olha para mim assim, fala, pode voltar. O pessoal briga porque tem alguns que dizem que São Pedro fica chamando e ele não escuta, né? Ele não vai. O senhor é o contrário. O senhor fica querendo ir, São Pedro fala, pode voltar, meu filho. Tem alguma coisa Graças a Deus, eu vou falar. O senhor é uma sumidade na literatura, na língua portuguesa, e nós, se Deus quiser, teremos muitos anos ainda aí, usufruindo aí do seu conhecimento. Na verdade, eu sou um estudioso. Aliás, ninguém pode parar de estudar. E o senhor gosta de estudar, né, professor? Gosto. Eu brinco, eu falo o seguinte, com meus colegas professores, eu tenho o senhor como um exemplo muito grande. O senhor dá aula há quantos anos, professor? Quase, eu dou aula desde 61. Desde 61. Assim que eu saí de cidade. Eu vejo o senhor ali nos bastidores preparando aula, quer dizer, o senhor não vai para uma sala de aula sem preparar uma aula até hoje. Aliás, tem até uma história interessante. A minha filha era pequenininha, uns 5 anos aí, e eu estava preparando uma aula. Perguntou, pai, você trabalha há quantos anos que você é professor? Eu falei, mas você é burro e não aprendeu nada até hoje. Porque fica estudando, Pois estudando. Mas assim, a vida é um aprendizado, né, professor? Eterno aprendizado. Eterno aprendizado. O senhor fez o curso de graduação, aí o senhor sai do seminário lá de Mariana e já saiu com o curso de filosofia. Filosofia. É um curso reconhecido? É reconhecido, a gente teria que fazer uma complementação. Uma complementação, que eu não fiz porque mexendo com livro, para quê? Dois. Então eu fiquei assim mesmo. E aí o senhor como é que o senhor veio parar em Caratinga? Bom, você tá na região eu fui para Lima Duarte e fui professor por acaso. Eu estava preparando para fazer o vestibular de outro ramo. Eu queria ser advogado. Mas faltou um professor na minha terra, e eles sabiam que eu tinha alguma noção, pediram que eu desse algumas aulas. Eu fui dar, virou uma cachaça que eu não deixei mais. E aí eu fiquei 3 anos na minha terra. E eu não tinha ainda, vamos dizer, uma formação de professor. E naquele tempo o MEC dava assim em algumas cidades, um curso, e você fazia um curso intensivo. Após o curso podia fazer uma prova de conhecimento e de aula. Eu fiz de latim em Cataguases. E a gente no final tinha um aconselhamento, se podia ou não fazer a prova. Eu fiz tranquilo, passei, e aí na minha terra eu era um professor registrado. Quando meu diretor saiu, eu peguei a direção no 2º ano de magistério. Fiquei lá 3 anos, aí o ginásio passou para o Estado. E eu até lutei para isso também. Mas no Estado, naquele tempo, era política. E a pessoa que mandava lá, amigo lá de quem que eu não me lembro mais a pessoa. E ele então disse que já tinha gente para dirigir a escola, e tinha professores, e eu daria só latim.
Como o Dom Correia, nosso querido e eterno aqui, o de Caratinga. Já era bispo em Caratinga? Era bispo. Dom Correia que é de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, ele estudou também Mariana, estudou no Santo Antônio. Ele estudou, mas ele estudou mais em Roma. Em Roma. Terminou o curso dele em Roma. Ele havia me chamado para aqui. E eu queria ficar perto dos meus pais, não vim. Quando complicou um pouco lá, eu falei que queria vir. Vim, ele me colocou aqui no estadual, e depois ele ia lá em Iapim, para dar também português. E eu fui ficando. Fez letras na Santa Marcelina. Em Moriaé, Marcelina. É o curso superior, eu fiz, a complementação lá da filosofia, praticamente. Francês, eu fiz na Federal de Juiz de Fora, só a prova. Você podia, naquele tempo, que tinha pouca faculdade, pedir uma prova de aula e de conhecimento, passei, fiz concurso no estado de francês, depois eu fiz a faculdade lá em Moriaé e a pós-graduação lá em Belo Horizonte, na PUC. E aí foi para a faculdade aqui? Da aula depois do curso superior, né? Foi quase por acaso. Eu estava fazendo um curso aqui em Caratinga, no CNEC, que era o CINEG antigamente, e o Boninho estava lá. E aí ele me ficou conhecendo e ele estava lutando pela faculdade e queria que eu desse os meus documentos, que eu seria professor. Eu não acreditei muito naquilo não, mas nós fomos a Inhapim, peguei meus documentos, e então o professor Munir que me trouxe para a faculdade. Uma pessoa que eu devo muito. Muito bem. O Monica, que também é uma sumidade, né? Tem uma pessoa de grande conhecimento. E muito ligado à história de Caratinga. Ligado à história de Caratinga e à educação de Caratinga, né? Professor, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, nosso tempo já terminou, a conversa está boa. Pois não. Mas nós voltamos já. Você não sai daí, hein? A conversa está muito boa com o professor José Lacerda da Cunha. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, um programa transmitido pela Super Canal TV, TV Sistec e o NEC TV. E hoje recebendo o escritor e educador José Lacerda da Cunha, professor de português, francês, inglês, latim, filosofia, sociologia, psicologia, matemática, estatística, desenho geométrico e das literaturas brasileira, portuguesa, latina, francesa e espanhola. José Lacerda da Cunha é um patrimônio do conhecimento, cuja importância transcende a própria instituição onde ele trabalha há décadas. Quase 50 anos lecionando e é praticamente uma vida, né, professor? Uma vida. É muito tempo, né? Graças a Deus. Quase 50 anos em sala de aula. Eu acho que até mais, porque eu comecei em 61. Acho que dá mais de 50 já. Deixa eu falar com o senhor. O senhor falou que era de Lima Duarte, eu me lembrei aqui. Dom Correia também nasceu em Lima Duarte. Também, né? meu conterrâneo. E o Jairo Grossi? Também Nasceu. Também. O senhor conheceu bem Jairo Grossi? Conheci muito. E é verdade essa história de que escrevia com duas mãos? Escrevia, ao mesmo tempo. É mesmo? E textos diferentes. Que é isso? Escrevia daqui em francês, daqui em alemão, ele sabia uma porção de línguas. Tinha um quadro negro invejável, muito bonito. É um excelente intelectual, pessoa muito amiga. A gente fala com emoção do Jairo Grossi. Jairo Grossi. Professor, qual que é o maior desafio na sala de aula? Bom, a sala de aula, o grande desafio hoje é a gente ter que manter atualizado, porque os nossos alunos de ontem são diferentes de hoje. A gente tem que manter. Primeiro, você não pode lecionar aquilo que você não conhece. Você tem que cuidar sempre de estar atualizando, não só a parte pedagógica, mas a parte de conhecimento. E ter um grande respeito pelo aluno. O nosso aluno, nós e o aluno não somos competidores, nós estudamos juntos. Então a sala de aula não é difícil. É um pouco também de você aprende fazendo. É claro que com você, quando começa a dar aula, você apanha mais. Mas a gente nunca vai ser um professor completo. Embora a gente tenta ser. A vida é sempre assim, cada dia. Eu lembro muito do Machado de Assis, que um certo romance dele citando um escritor francês, que disse que l'homme n'est qu'un roseau, mas un roseau pensant. O homem é o Blaise Pascal, que o homem é não um caniço, mas um caniço pensante.
E o Marshall diz, não, meu caro, o homem não é um caniço pensante, o homem é rata pensante. Cada edição corrigindo a anterior. Corrigindo a anterior. E ela nunca chega definitivo, porque se chegar, a gente tem que dar para os vermes. É buscando sempre o aprimoramento, né, professor? Mas na aula não tem, é uma questão que você tem que fazer, igual nós estamos fazendo aqui. Uma coisa sem preocupação, naturalmente, com prazer, né? com prazer. Com prazer. O senhor falou que o aluno mudou muito, professor? Mudou. O professor graças também. a Deus. E o professor mudou? Se não mudou, ele não vai ser professor, trás, né? Tem que mudar. Porque eu fico imaginando, eu estou vendo o senhor com esse conhecimento todo, mais de 50 anos de sala de aula, e preocupado em aprender cada vez mais, Isso. porque o senhor reconhece um aluno que está cada dia mais diferente, mais exigente, com mais conhecimento, com mais informação. Mas o professor de hoje, o senhor percebe essa preocupação? Quer dizer, na maioria desses professores? Na escola que eu trabalho, que é a Jai Grossi, eu percebo. Percebe, nós né? somos uma turma muito equilibrada. Bacana. Os professores são muito bons, estudam muito. A são Jara é atenciosos. um bom exemplo, né, professor? É um bom exemplo. Um bom exemplo disso. Trabalhei em muitas escolas, em muitos lugares. Mas para trabalhar na Jai, para mim, foi uma bênção de Deus. A gente tem sempre diretores muito solícitos. O professor Antônio, que é o diretor da faculdade, né? Mas tem a Jai Grossi, é da faculdade, é uma escola de aplicação. Ele é o diretor executivo da fundação, que é mantenedora da Jai Grossi, nós temos todo o apoio. Que bom, né? Muito bom lecionar na Jai Grossi, muita simplicidade. Você encontra com o professor Antônio no corredor e conversa com ele. Ele é o reitor. Eu sempre falo sobre acessibilidade. Acessibilidade. O senhor é feliz na aula, né, professor? Muito feliz. Feliz na aula. Eu acho que Deus me deu mais do que eu mereço. E a Academia de Letras? Academia. O senhor está na academia há quantos anos? Desde a fundação, né? É? Eu não me lembro agora quantos anos. Fundada pelo Munir. Pelo Munir. Há mais de 30 anos. Mais de 30. Parece são 32 anos. A gente tem um companheirismo muito grande, ela tem renovado, né? Entraram mais pessoas e a gente, nas nossas conversas de reuniões, são muito agradáveis. Que hoje está sendo dirigida pelo professor Hélio Amaral. É o Amaral. É um visionário, né? É um visionário, um idealista que sonhador. Podia estar hoje numa cidade grande. Tudo que ele tem, ele dedicou para o instituto dele. E esse instituto está a serviço da comunidade. A Caratinga ali tem biblioteca, tem mil coisas. É um exemplo, é um instituto ali, é um instituto bem bacana. Tem inclusive uns bichos que ele cuida, que ele trata lá. Tem um pássaro, não me lembro mais o nome. Também não. Ele cuida, mas fica solto. De vez em quando eles vão lá para serem cuidados pelo Hélio Amaral. Ele tem essa preocupação com a natureza. Respeita a liberdade deles. Respeita aquilo tudo ali. A sua passagem pelo seminário, o que o senhor acha que isso foi fundamental no Lacerda de hoje, quer dizer, na sua maneira de ser? Foi fundamental não só para meus conhecimentos, mas para a minha formação humana. Eu acho que foi a coisa melhor que me aconteceu passar pelo seminário, porque já tive muitos percalços, mas uma coisa que Deus me deu é de conservar a fé. Eu acho que quem perde a fé não tem nada mais a perder. O senhor é de bem com a igreja? Graças a Deus. Graças a Deus. Tive um problema meio longe porque eu fui desquitado. E uma vez assistindo uma missa, não vou dizer quem, que estava pregando, mas ele fez uma pregação contra o divorciado. E hoje não, a igreja sabe acolher. A igreja muda. E graças a Deus muda para melhor. E até porque tem um Papa completamente diferente aí hoje, muito né? diferente. Papa simples, humilde, mas mais aberto a essas questões humanas, né? A igreja tem que mudar. O senhor conviveu muito com o Dom Correia. Era um bispo diferente, né, professor? Diferente, muito atualizado. Participou do concílio, inclusive, né? Ele participou do concílio. Participou ativamente. E ele era, além de tudo, um diretor espiritual para mim. E bem na linha do Papa Francisco, né? Até um pouquinho. Até mais avançado, eu acho um pouquinho. Muito avançado. Saiu muito novo no bispado, né? Saiu. Muito novo. Mas continua em Juiz de Fora, mesmo como bispo, mas numa paróquia. O professor Lacerda, o senhor que é da área de educação, o Brasil tem jeito, professor? A educação pode, de fato, resolver o problema do país? Bom, a gente tem vários países que são a prova disso, né?
os tigres asiáticos que investiram muito em educação, mas eu acho que com tudo o Brasil tem jeito. Eu, olhando o Brasil de eu menino, é outro país hoje. E para melhor, apesar de, mas o Brasil está assim, não, a gente não pode ser pessimista. O mundo não é dos pessimistas. Se você quiser vencer na vida, tem que ser otimista. Eu sou otimista. Que bom, hein? Bacana demais. Eu acho que a gente tem que tentar ver a vida com os olhos mais alegres, né? Um pouco mais feliz, né? Isso. É porque o Brasil vem passando por problemas tão complicados, né? Mas é cíclico, né, professor? O senhor que já viveu muito mais que eu, já passou por situações piores, né? Isso. O Brasil é maior que todos nós. Ele tem jeito. A nação é maior que quem a governa, né, professor? Mas nós temos muitas pessoas boas. Nós temos aí adiantado na parte de ciência, de medicina. Nós temos muita coisa boa no Brasil. A educação básica, professor, o senhor acha que ela precisa mudar em quê? O senhor acha que ela está boa? Eu acho que ela tem que simplificar um pouco. Eu acho que hoje nós exigimos do garoto que vai fazer um vestibular quase que ele seja um gênio. Ele tem que saber profundamente matemática, física, química, biologia, geografia, vai para aí fora. E no meu tempo, não é que eu estou saudosista, mas você tinha era diferenciado. Quem ia para fazer exatas, então ele tinha que estudar muito mais a parte de exatas. Quem ia fazer direito, outra na fase humanas, ele fazia um segundo grau diferente. Mas com tudo isso, eu acho que o Brasil, a educação do Brasil é boa. Nós temos faculdades muito boas, de ponta. Só que é desigual, né? Nós temos regiões mais carentes, regiões mais adiantadas. O senhor não acha que a educação fundamental, ela está preparando muito o aluno para vestibular e preparando menos para a vida? Não generalizado, claro, tem escola que a gente fez que é diferente, como a da Jairo Grossa, mas o currículo, o senhor não acha que ele fica preparando o aluno para fazer prova? Mas nós temos exceções. A nossa escola mesmo era preparar muito para a vida. A gente não fica só enchendo a matéria, da cabeça do menino de matéria, não. Mas eu acho que tem que se andar bastante ainda. A escola tem que usar mais a tecnologia, tem que investir mais na educação. O menino tem que se sentir alegre na escola, se sentir feliz na escola. Professor, eu acho muito bacana o senhor com esse tempo todo de educação, de sala de aula, falar em tecnologia. Quando a gente vê a maioria dos professores, os atuais, correndo dela, e a gente sabe que não pode, a gente tem que estar com a tecnologia. Mas vamos precisar fazer um rápido intervalo, você não saia daí, nós voltamos já já com mais professor José Lacerda da Cunha. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, um programa transmitido pela Super Canal TV, TV Sistec e o NEC TV. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o professor José Lacerda da Cunha, um homem de notório saber e que estuda rotineiramente como convém a um bom aprendiz. Essa mistura entre a vontade de ensinar e a de aprender, associada à simplicidade, à boa vontade, ao respeito às diferentes formas de aprendizagem, a certeza de que, de alguma forma, todo aluno é capaz, faz o nosso professor Lacerda uma pessoa muito, mas muito especial. Neste último bloco do programa, vamos falar um pouco mais sobre literatura e sobre os desafios de se incentivar a leitura na atualidade. Olha só esse verso. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Machado de Assis inicia assim o soneto a Carolina e o encerra com: que eu tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados. São pensamentos idos e vividos. Afinal de contas, professor Lacerda, as personagens machadinianas são ou não são um retrato da vida do autor? Bom, que há alguma influência é inegável. Nós vamos dizer que os poetas não têm biografia. Sua obra é sua biografia. Mas não se pode levar isso ao pé da letra.
Alguns críticos têm procurado mostrar que o adultério, o fracasso de muitos casamentos na obra de Machado é reflexo um pouco da sua vida. E eu disse que não, porque o Machado viveu muito feliz com a Carolina, uma portuguesa, mais velha do que ele, que foi companheira, foi esposa, foi quase mãe. Tanto que quando ela morreu, ele não durou tanto. Ela era uma enfermeira dele. Ele era epiléptico e quando dava algumas crises, ela vinha e conseguia colocar um pano para que ele não machucasse. E ele acabou morrendo de câncer de bucal, porque ele não tinha mais a Carolina. E ele, que era tão irônico, às vezes sarcástico, na pintura de personagem, depois que ela morreu, ele ia sempre ao túmulo dela levar flores. E esse soneto que você disse é uma prova disso. Ele foi feliz. Tanto que tem uma parte do soneto que você não disse, você fez uma síntese, em que ele diz que, falando com ela, que pulsa-lhe aquele mesmo afeto verdadeiro, que a despeito da humana lida, fez a nossa existência apetecida. E olha esse verso, num recanto, pois, do mundo inteiro. Bacana. Eu sei que o senhor lê muito, né? Como que o senhor vê essa relação da leitura, quer dizer, com a sua recuperação do AVC, Olha, desse último AVC? A leitura é terapia em todos os sentidos. E o AVC é uma das maneiras de você minorar, atenuar as consequências, é exercitar a memória, o raciocínio. E a leitura é exatamente isso. Você, quando lê, você tem contato com o mundo. E você está exercitando toda a sua capacidade de refletir, de pensar. E isso me ajudou muito e tem ajudado. Tanto que quem conversa comigo provavelmente não dá para perceber que eu tive um AVC. Não percebe nada mesmo, não. O senhor está muito bem, graças a Deus. Quais são os seus autores preferidos, professor? Bom, é difícil porque cada época tem um autor, né? Eu tenho, na brasileira, eu tenho Machado, né? A gente tem Drummond, tem uma série enorme de escritores. E cada um tem um estilo, cada um dá uma contribuição. Então é difícil a gente perceber qual que é o melhor. Cada um é bom naquilo que ele faz. A gente tem ótimos escritores. E eu não tenho preconceito. Jorge Amado, que alguns acham que não é tão grande. Jorge Amado é um grande escritor. Tão diferente do Machado, do Guimarães Rosa, por exemplo. A gente tem o Brasil é rico em literatura, graças a Deus. Tem Paulo Coelho, o senhor pega para ler? O Paulo Coelho não é muito meu estilo. É mais de autoajuda, né? O Paulo Coelho. Mas é um escritor que eu não posso ignorá-lo. Ele tem um público enorme, é muito lido aqui e fora do Brasil. Então ele tem o valor dele. É o estilo dele, aquele estilo mais leve, mais suave. Mas é um bom escritor. Eu não tenho preconceito contra o Paulo Coelho, que muitos têm. Eu não posso ignorá-lo. Bacana. O senhor acha importante a leitura dos clássicos? Sempre. O clássico é aquele que ele não cai de moda. Aliás, o grande crítico dos escritores é o tempo. O tempo é que vai dizer quem é bom, quem fica. Então nós não temos a questão, os clássicos são essenciais, não só os clássicos brasileiros, os clássicos estrangeiros também. O Shakespeare, por exemplo, você tem uma série de escritores que você tem que ler. Literatura eterna, né, professor? São clássicos mesmo. É uma escola. O senhor falou sobre tecnologia, e aí eu fiquei imaginando aqui o seguinte, como fazer com que esse aluno que agora tem um computador à sua frente, essas facilidades de uma consulta, né, ter um livro nas mãos? As duas coisas não são incompatíveis. A internet, a tecnologia moderna, ela é uma grande ferramenta. Agora tem que saber usar, porque ela pode ser usada para uma literatura, para o bem ou para o mal. Nós perdemos muito tempo com brincadeirinha à noite adentro aí, então ele tem que saber usar essa ferramenta. A escola tem que saber usar. Há escolas hoje que o aluno tem aula com o computador na mão. Isso é muito bom porque o mundo vem ao seu encontro.
Agora, mas claro ele pode abdicar do livro, professor? Não. De um bom livro para ler? Esse contato com esse prazer de manusear um livro, de tê-lo nas mãos, isso eu não posso negar a tecnologia, mas também não posso deixar de levar o aluno a ler. E o que faz com que o aluno talvez não leia é uma dosagem ruim da leitura. Você pegar um Machado de Assis na mão do menino aí de 6º ano ou 7º ano, é um problema. Ele não vai... Há dois perigos. Ou que ele entenda muito o livro e fique pessimista, como às vezes o livro é, ou então não entenda nada e tem raiva. Então tem que começar com uma coisa que ele gosta. Talvez começar com contos, livros de textos menores, e a gente o aluno vai pouco a pouco chegando onde você quer. Mas o aluno de hoje lê tanto quanto de ontem, é só saber orientá-lo, discutir e não colocar um livro na mão dele sem que ele saiba, tenha orientação. É igual você vai tomar um remédio, você tem que orientar uma refeição, como é que você faz isso. Cada elemento e alimento tem um jeito de você manusear, de você apreciar. O livro é mais ou menos isso. Não tentar forçar, não colocar o livro como castigo. O senhor consegue enxergar o livro, de fato, como uma ferramenta capaz de abrir portas, abrir janelas, mudar a vida de uma pessoa? A minha mudou. Então, assim que mudou a minha, pode mudar de muitas pessoas. Tudo é questão de orientação. Agora, há também o seguinte, a escola não faz ninguém sozinho. Esse trabalho tinha que ser um pouco de casa também. As famílias tinham que ler um pouco mais, o Brasil ainda lê pouco. Porque quem não for um bom leitor, não é um bom professor, nunca será. E os pais são professores dos filhos. Eles também, então essa questão de ler pouco, eu acho que não é só dos meninos, não. As famílias leem pouco. Se você for visitar uma casa hoje, dificilmente você vai encontrar uma bibliotecazinha ali, né? Então, é muito ruim que os pais entregam o menino para a escola e acham que a escola tem que rever tudo. Não é uma parceria. Os pais acham que hoje a escola tem que educar os filhos, né, professor? Acham que esse trabalho é da escola. É da escola, né? E ele não pode abdicar dele. Tem algum livro que o senhor ainda não leu? O senhor fala assim, ainda quero ler tal livro. Bom, é difícil porque nós estamos falando aqui, já tem livros sendo aí escritos. Toda hora, vão ser lançados, então a gente está... Mas tem aquele que o senhor falou, ainda não peguei nesse livro, quero pegar, não? Não, eu tenho livros que eu quero reler. Reler. Aliás, é uma coisa melhor que tem revisitar um livro. Quero reler mais o Guimarães Rosa, que é um grande escritor, mais difícil, mais fácil. Mais difícil. Alguns livros precisam ser revisitados mesmo. Esse Grande Sertão Veredas tem que ser revisitado. Embora 100 anos de solidão, você tem que... Garcia Marques. Tem que revisitar umas 3 vezes. Eu li no Estou lendo a terceira vez já. Eu já li mais. É mesmo? Tem que ler muitas vezes para poder entender. É o livro do Guimarães Rosa, que eles acham difícil. Difícil é um pouco a linguagem, né? Você começa a ler o livro, já é diferente, né? E é o autor falando com uma pessoa ausente, que podia ser até o leitor. Você pega assim o jeito dele falar, tiro que o senhor ouviu, foi briga de gente, não. Alvejei mira baixo o córrego, e todo dia isso faço, gosto. Então, é a maneira dele escrever. É um português muito bonito, mas mais difícil para quem não tem treino. Eu fico admirado com a sua memória. Em lembrar textos, o senhor lembra pedaços da história da... Agora tem que lembrar o seguinte, que quem para ser um bom professor não precisa decorar nenhum texto. Não é? Papagaio também decora. Não é verdade? Você tem que saber, decorar é bom, mas o melhor é você saber explicar saber interpretar discutir. E passar aquilo para o alunado. Né? A vantagem de ter um livro, de ter na cabeça, é quando eu quero dar um texto, no Camões, por exemplo, em sala, se é Lusíadas ou não. Então eu coloco na mão do aluno esse texto. Mas eu tendo esse texto na cabeça, eu vou dando aula olhando para o aluno. Bacana. Porque senão eu teria que ficar assim enquanto eu estou olhando para aqui. Professor, infelizmente, nosso tempo já acabou. A produção já está aqui falando, seu tempo está mais que estourado. Mas eu queria que o senhor tenha aí um minutinho, para o senhor fazer algumas considerações finais, se o senhor quiser. Só pode olhar direto para a câmera agora, deixar um recado para o telespectador nosso aí da UNEC TV, da TV Sistec, da Super Canal TV, professor. Bom, eu acho que o telespectador, se quiser depois conversar comigo, então a gente está sempre à disposição. E a questão aí da faculdade, eu acho que é muito bom ela mexer agora com a parte de televisão,
usar como ferramenta, ela está empregando muito bem. Eu tenho visto, de vez em quando, vocês na televisão, você muito mais, porque eu gosto do seu programa, e aprendo muito também. Eu acho que nós estamos usando a televisão como ferramenta de melhorar a comunidade, a parte de conhecimento, e você faz isso muito bem. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Está de parabéns o professor que imaginou ter uma faculdade, ter uma televisão lá como ferramenta. Não é só o livro também é muito bom, mas aqui é livro também, a maneira de ler o mundo. Eu acho que eu me senti muito à vontade, muito feliz de estar aqui, estou à disposição de vocês, embora tenha as minhas limitações, mas a gente está aqui à disposição. E fiquei muito satisfeito e muito tranquilo de estar aqui, me senti em casa. Professor, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco. Foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Aprendi muito, o telespectador aprendeu muito e espero recebê-lo aqui outras vezes para mais conversas sobre livros, sobre literatura. E você que acompanhou aí essa sensacional entrevista com essa grande pessoa, esse grande escritor, esse grande professor, José Lacerda da Cunha, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E eu termino esse programa hoje de uma maneira diferente, deixando aqui com vocês um poema de autoria do professor José Lacerda da Cunha, feito para menino grande, para menino pequeno, feito para gente. E ele diz o seguinte: nos quintais de dentro, um garoto salta nos trapézios d'alma, e há voos de pássaros, sussurros de vento, cantos de ninar. Minha gente grande, séria e preocupada, que vive correndo em busca de nada, liberta o menino que vive escondido por trás da fachada. Nas ruas do sonho, vamos ir andar. Meninos de hoje, de ontem e de sempre. Dá-me tua calma que a vida roubou. Dá-me teu sorriso, tua claridade. Revive este homem em tristeza imerso. Desce de teu berço, pousa no meu verso, vem berçar minha alma. Até lá.